Olá, queridos alunos do Estudo em Casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam se cuidando, se protegendo e estudando. Vamos lá? E agora nós vamos ter revisão, certo? Então, nós vamos para a revisão de geografia. Então, como todo mundo sabe, temos a semana de revisão. Vamos lá? Caprichem aí. E aí, né, como vocês já me conhecem, sou a professora Isana, sou a professora de geografia de vocês. Então, como eu já falei, né, vamos revisar. Então, antes de iniciarmos nossa revisão, vamos fazer o que agora? Pegar o material, né, abrindo aí o livro na página 74, pega o material, o livro, o caderno, o lápis e a caneta para acompanhar tudo direitinho. Vamos lá para a nossa revisão? Então, vamos falar sobre algumas características, né, da Terra. Então, como eu falei, abra aí o livro na página 74. Então, como é revisão, eu vou resumir, certo? Então, não vou seguir o livro todinho aí, como vocês estão, para fazer a leitura dele todo aí, dessas páginas. Né? Eu vou resumir. Então, a Terra por dentro. A Terra é quente por dentro, mesmo sendo o azul intenso e aparentemente frio, quando observada do espaço sideral. Então, vocês sabem, né, existem as camadas internas da Terra. Então, as camadas internas da Terra, elas estão classificadas, né, as camadas da Terra, elas estão classificadas em crosta terrestre, manto e núcleo. Então, as camadas internas da Terra, elas são bastante quentes. Lembrando da aula passada, vocês observam aí a imagem, né, a crosta terrestre, o manto, ele é dividido em manto superior e manto inferior, e nós temos aí o núcleo, né, que é a camada mais quente da Terra. Lembram da aula passada? Então, acredita-se que o núcleo é composto de níquel e ferro, por isso é chamado de NIF. Ele está a mais de 6 quilômetros de profundidade e é altamente quente. O manto terrestre é composto por rocha pastosa, que é chamado de magma. O magma sai dos vulcões durante a erupção e quando atinge a superfície é denominado de lava. Ela é muito quente. Lembra quando fala sobre as erupções dos vulcões, né? Quando acontece que o vulcão expele, né? Então vai ser chamado o quê? Magma. Aquele material pastoso que é liberado é o magma. Esse material pastoso é muito, muito quente. E ele sai, né, dos vulcões. E quando ele sai, né, que ele atinge lá a superfície, ele é chamado de lava. E é muito quente. Então, as camadas da Terra, os cientistas costumam chamar a Terra de geosfera. Ela é composta por camadas distintas que se completam. As camadas da Terra, nós temos o quê? A atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Aí são as camadas externas da Terra, certo? Vocês viram aqui as camadas internas, o manto, a crosta e o núcleo. E aqui vocês estão vendo o quê? As camadas externas. Então, a atmosfera é o quê? É a camada que envolve o quê? Os gases da Terra, certo? A litosfera é formada por rochas e minerais e corresponde à superfície do planeta. A hidrosfera é bem fácil, né? É a camada de quê? Todas as águas do planeta. A biosfera é formada por todos os seres vivos, ok? Então, a Terra, planeta água. Por causa da sua distância em relação ao Sol, a Terra possui temperatura ideal, né, para a existência de água em estado líquido. A água é encontrada na atmosfera sob forma de vapor. É encontrada na superfície, rios, lagos, cachoeiras e etc. A água também é encontrada no subsolo, que chamamos de lençol freático. A água é fonte de vida e mantedora da biodiversidade na Terra. Então, a água é vida. Sem água, nós não conseguimos sobreviver. Então, aqui nós falamos sobre o quê? Sobre a hidrosfera, uma camada externa da Terra, que é muito importante, certo? Para a sobrevivência de todos os seres vivos. Tanto todos nós, seres humanos, que consumimos a água diariamente, como os animais, os vegetais e etc., que necessitam da água para sobreviver. Então, o que faz da Terra um planeta diferente? O que é que faz da Terra um planeta diferente? Observe essa imagem. Então,
bem fácil, ele contém oxigênio na sua atmosfera. Então, nós conseguimos sobreviver, ele contém o ar para a gente respirar. Outro ponto, ele possui água em estado líquido. Aqui é só uma observação. Possui água em estado líquido. Então, o estado líquido é importante para quê? Para a gente consumir, para a gente sobreviver, banho, alimentar, irrigar, plantar, colher. Então, é outra característica. É o único planeta do sistema solar onde existe vida, até o momento que é comprovado. Né? A Terra é o único planeta do sistema solar que existe vida. E aí nós temos um exemplo. Olha a imagem. É rica em biodiversidade. Então, existe várias e várias espécies, né? Como vocês sabem, de animais, de vegetais, que inúmeras espécies, e tem espécies aí que ainda não foram nem conhecidas, que não são nem catalogadas ainda, né, que os seres humanos ainda, né, estão sempre pesquisando para descobrir novas espécies. As camadas da atmosfera. Então, lembro da aula passada, no livro de vocês tem aí exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Exosfera é o limite. Aí vamos começar pela troposfera. Está em contato com a litosfera e é onde acontecem todos os fenômenos meteorológicos, a maior concentração de gases na atmosfera. Lembram da camada que seres humanos, né, sobrevivem? Qual é a camada que nós estamos localizados aí? É na troposfera, certo? E depois da troposfera nós temos o quê? A estratosfera. É a camada que nós encontramos, a camada de ozônio. A camada de ozônio é o quê, professora? Então, a camada de ozônio é uma camada que serve para filtrar, para proteger, principalmente, né, dos raios ultravioletas. Então, é a camada que tem lá aquela barreira que filtra os raios ultravioletas, né, que são prejudiciais à nossa saúde, ele retorna, e aí os raios que são importantes para a nossa sobrevivência, nós precisamos daquela radiação solar no nosso dia a dia, ela consegue filtrar e passar para chegar para ter os seres humanos. Mesosfera é a camada onde os meteoros passam e se fragmentam, é considerada por alguns a camada protetora da Terra. Termosfera é a camada onde as ondas de rádio e TV se propagam. É nessa camada que os satélites artificiais estão orbitando. Exosfera é o limite superior da atmosfera e encontramos poucos gases. Então, na exosfera é a camada, né, superior, é o limite lá da atmosfera e é nessa camada onde encontra poucos gases. Então, não tem condições de nenhuma sobrevivência. Olha aí a imagem. Vejam lá, troposfera de 0 a 18 quilômetros, uma média, né? Então, é na troposfera que existência, né, da vida humana, dos seres vivos. E aí vocês observam a estratosfera, lembra da camada de ozônio, na mesosfera, termosfera e exosfera. Lá na exosfera nós temos o quê? Os satélites, né? Que vai estar passando os dados informativos para melhorar aí, né, a qualidade de vida, melhorar os dados estatisticamente falando. Vamos para o próximo. Troposfera. Olha aí, troposfera é nessa camada que a maior parte dos seres vivos se estabelece. Como eu já falei, né, é a camada onde nós estamos sobrevivendo, certo? Na troposfera. Aí nós temos os efeitos de ordem climática que interferem na vida do homem. Então, é a camada de sobrevivência, é aquela que tem, né, que vai dar, né, suprir a necessidade para as pessoas sobreviverem. Na troposfera, fenômeno, calma aí, deixa eu voltar aqui. Na troposfera, fenômeno atmosférico, né? Aí vocês observam os fenômenos atmosféricos que existem na troposfera, certo? Aí nós temos o quê? Os fenômenos climáticos. Então, aqui nós temos o quê? É o sol, né? Dia ensolarado, dia chuvoso, dia nublado, chuva e sol, nublado e sol. Então, são alguns fenômenos na atmosfera que acontecem onde? Na troposfera. Dando continuidade, vamos lá. E aqui nós temos a biosfera.
né? Biosfera é o resultado da interconexão entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então, ao observar, né, a imagem, vocês percebem o quê? Que a biosfera, ela é a menor das esferas, mas ela é muito importante, certo? Porque ela necessita de quê? Ela necessita das três camadas. Ela necessita da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Sem uma dessas camadas, não tem condições de sobrevivência, né? Então, ela é formada por seres vivos, pelos elementos que propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, que ela é o quê? É o solo, o ar e a água. Então, como vocês percebem, que ela é o resultado de quê? Dessa interconexão das três camadas, do ar, a camada da água e a camada da terra, certo? E aqui nós temos as reservas da biosfera. Vocês já viram, né? Falamos sobre essas reservas na aula anterior. Então, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, né, mapeou em 2017 669 reservas da biosfera. Em quantos países? 120 países. Então, o Brasil apresenta sete dessas reservas, né, reservas da biosfera. Quais são elas? A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia, que é a chamada Amazônia Central, a Serra do Espinhaço e o Cinturão Verde na cidade de São Paulo. Essas reservas da biosfera, elas existem e elas devem ser conservadas. Então, elas são áreas que devem ser conservadas, porque possuem um ecossistema e uma biodiversidade com a diversidade de espécies de animais, né, quanto de fauna, quanto de flora, certo? Então, elas são espalhadas, essas reservas de biosfera, elas são espalhadas por todo o planeta. Então, elas constituem o quê? A rede mundial das reservas da biosfera, certo? Então, existem populações, existem pessoas que dependem dessas reservas, desses recursos que são encontrados nessas áreas. Mas são comunidades que são comunidades locais, que eles criam, eles conseguem sobreviver, criando condições necessárias, né, para ele explorar, mas para ele, né, tá sempre mantendo, porque as reservas, elas devem ser mantidas, elas não podem, né, ser desgastadas, devastadas, elas devem ser mantidas. Então, por isso que essas comunidades, elas criam, né, juntos, essa conscientização, essa questão mais social, econômica, cultural, para tentar o quê? O desenvolvimento sustentável. Então, o que é esse desenvolvimento sustentável? Usar, sim, aquela matéria, usar aquele produto, explorar o meio ambiente, mas explorar pensando no amanhã, certo? Com sustentabilidade. Então, como assim, professor? Então, eu vou precisar cortar ali uma árvore, mas ali, automaticamente, eu já vou plantar, eu já vou cuidar, eu não vou cortar uma árvore toda, eu vou usar um fruto que ela me permite usar, mas sempre cuidando daquele meio ambiente, certo? Então, para melhorar o quê? É a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida pensando em sustentabilidade, pensando em cuidar do meio ambiente. Por isso, né, existem essas reservas, que são as reservas da biosfera. Ok? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, aqui vocês observam um planisfério, né, o planisfério das reservas da biosfera. Esse planisfério é um planisfério de 2016. E aí vocês observam que esses pontinhos vermelhos é onde está localizado as reservas, certo? Então, segundo a Unesco, é indispensável a participação das comunidades locais na administração das reservas, assim como a promoção da educação sustentável. A instituição também recomenda que as experiências vivenciadas nessas áreas sejam compartilhadas com outras comunidades. Então, por exemplo, vamos dizer que existam pessoas que queiram conhecer, né? Então, eles visualizam essa experiência
Então, eles também convidam as pessoas para irem conhecer esses locais, né, que são pessoas que vão sempre estar cuidando daquele ambiente, ok? Vamos lá, e agora eu tenho uma atividade para vocês. Abram aí o livro na página 82. A atividade de hoje é uma atividade bem fácil, bem pequenininha. Então, lembrando que, como que é que vocês devem fazer? Então, vocês devem copiar a questão no caderno, certo? Aí, na página 82, é só pegar o livro, abrir o livro na página 82, tem lá a terceira questão. Eu vou ler para vocês, certo? Então, leia o texto a seguir para responder as questões. Deixa eu pegar essa imagem, deixa eu colocar aqui. Pronto. Pesquisadores encontraram em uma região que fazia parte da RENCA, a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, peixes contaminados por mercúrio. Os dados, fruto de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, apontam que no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaré e na flora do Amapá, que não faziam parte da RINCA, em 81% das espécies investigadas, a contaminação de mercúrio. A substância é um metal pesado utilizado no processo de extração do ouro. Paulo César Basta, médico da Fiocruz, diz que há níveis seguros de exposição à substância, que não há nível seguro de exposição à substância. Segundo Marcelo, 5 espécies tinham mais de 50% dos indivíduos com níveis de mercúrio superiores, o limite de tolerância da OMS para o consumo humano. São espécies consumidas pela população da região e tivemos esses números alarmantes. É um problema de saúde pública, diz Oliveira. Se começar a juntar os pontos, você vê que o cenário é bastante preocupante. Paulo Basta afirma que o mercúrio é um metal pesado com fácil difusão no corpo e que altera o metabolismo celular. O sistema nervoso central, principalmente, é vulnerável à substância. Oliveira e Basta, na segunda etapa do projeto, estudam a saúde das populações dos arredores. Oliveira diz que, durante a nova etapa, já foram encontrados indígenas com sintomas de contaminação. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu algum vazamento desse metal, desse minério aí, e que é muito pesado, é uma substância que é um metal muito pesado utilizado nesse processo da extração do ouro. Então, aí a pergunta, de qual problema o texto retrata? Qual é o problema que esse texto aí retrata? Vocês lembram, aqui nós estamos falando de quê? Um vazamento, de água. Foi o que aconteceu aí. Então, o que é que ela fala, Então, o texto trata da disseminação da contaminação de peixes por mercúrio no Parque Nacional das Montanhas do Tucumaque e na Floresta Nacional do Amapá. Aqui ele também poderia retratar o quê? Um problema de quê? Contaminação da água do rio, Mas aí ele também coloca, como exemplo aí a contaminação, porque ele foca bastante de quê? Na contaminação dos peixes e que é utilizado para o consumo no dia a dia, do povo, aquelas pessoas, daquela população indígena que consomem diariamente esse produto. E que, o peixe consumido, ele estando ali incontaminado, o peixe contaminado vai prejudicar, sim, a saúde, dos povos indígenas. Vamos para a próxima. Com base no texto, é possível constatar que a biosfera é a interligação de todos os ambientes da superfície terrestre? Explique. E aí, o que você acha? Sim, com certeza, o texto elucida a interligação de ambiente da biosfera, à medida que aponta que o uso indevido do mercúrio no extrativismo de ouro contamina os corpos d'água e os peixes. Então, aconteceu o quê? Uma extração na litosfera, a camada lá, da litosfera, e aí contaminou o quê? Contaminou a hidrosfera, a camada de água, que aí gerou consequências para o quê? A contaminação dos peixes, E aí eu digo que é um conjunto, um vai interligando o outro. O consumo de peixes contaminados
por sua vez, contamina o quê? Os seres humanos, trazendo diversos problemas de saúde. Então, é uma cadeia. Contamina uma parte, logo depois contamina outra, e assim sucessivamente. Ok? Então, existe interligação, sim, né? Com certeza. Vamos para a próxima. Ah, eu já deixei aqui. Porque esse problema é considerado de saúde pública. O que pode ser feito para amenizá-lo? O problema de contaminação de mercúrio é considerado, sim, né, de saúde pública, porque as populações dos arredores se contaminam com mercúrio ao consumir peixes contaminados. A maneira mais efetiva de amenizar o problema é fiscalizar o uso e o descarte indevido do mercúrio nos garimpos de ouro e dar apoio médico a populações já contaminadas. Então, é necessário, sim, né? É um problema de saúde pública e é necessário que tenha fiscalização para que não aconteça esses prejuízos. Não só o prejuízo para o meio ambiente, né, mas como sim o prejuízo para a saúde humana. Então, e aí, nossa aula vai terminando, vai ficando por aqui. Tá vendo que, como eu disse, a aula hoje foi muito simples, fácil, e a atividade foi muito fácil. Então, respondam lá no caderno, coloque seu nome no caderno e mande para o seu professor. E até a próxima aula. Tchau, tchau.